Eu vou começar a falar hoje para vocês de uma coisa bem diferente, tá? Então, dentro do Direito Empresarial 1, vocês têm como proposta de aulas falar do teoria geral do empresário, e isso vocês vai desde a conceituação até a parte de propriedade industrial. Eu ia falar com vocês hoje sobre o microempresário e empresário de pequeno porte, mas eu acho que isso é uma colocação que eu posso fazer para vocês na sequência, principalmente se eu estiver atuando ainda no próximo semestre, eu posso trabalhar isso com vocês, mesmo nas outras, tratando de outra matéria. Porque é muito importante que vocês comecem o próximo semestre com uma noção sobre sociedade, que é o próximo tópico que a gente tem aí para apresentar, que é a parte do direito societário, tá certo? Então, o que eu vou falar hoje para vocês, basicamente, seria a parte conceitual da sociedade, né? Embora vocês já tenham visto o que é uma, desculpa, o que é uma sociedade empresária, a gente já tenha falado um pouco disso, já sabemos que é uma pessoa jurídica quando devidamente inscrita, já sabemos que ela se difere dos outros tipos de sociedades que não são caracterizadas como empresárias, muito embora tenham uma atividade econômica organizada, elas não têm a conceituação como empresária por conta da natureza da atividade. Vocês já sabem que existem umas exceções em relação a isso, que são as cooperativas e sociedades anônimas, mas assim, para a gente trabalhar de forma mais profunda sobre sociedades, eu vou dar esses conceitos principais, básicos, e aí depois a gente vai começar a falar de cada um dos tipos de sociedades. Não vai dar tempo da gente falar de todos, não vai dar tempo da gente falar com a profundidade que merece sobre as sociedades anônimas, mas eu preciso que vocês tenham um conhecimento mínimo dessas sociedades para passar para o próximo semestre, tá bom? Eu fico bem, assim, eu lamento o fato de que o direito empresarial eram 4 períodos e passaram para 2 períodos agora. E isso prejudica demasiadamente, porque o que eu falei para vocês nesse primeiro bimestre, eu conseguia trabalhar no semestre inteiro. O que vocês vão ter agora era trabalhado no semestre inteiro. Então, assim, é muito pouco o tempo que nós temos com a quantidade de conteúdo que seria importante para apresentar para vocês. Então, aqui vou fazer um compartilhamento. Esse material, ele tá no AVA para vocês, tá? Mas eu vou fazer assim, eu vou fazer uma ponte entre o que tem de material no PowerPoint e o que tem de material no Word, tá bom? Veja só, nós temos aqui uma apresentação rápida, versão rápida, né, de sociedades simples e sociedades empresárias, entre cônjuges e sociedade em comum. Então, primeiramente, eu quero que vocês tenham uma melhor noção sobre a diferença entre esses dois, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo mudar esse lugar. Ótimo. Então, olha só, gente, as diferenças entre sociedades simples e sociedades empresárias. Toda sociedade que, por conta da natureza da atividade, ou quando a lei menciona que elas devem ser simples, não ser empresárias, elas serão sociedades simples. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: se a gente está falando daquelas pessoas jurídicas que são formadas normalmente, através da personificação jurídica, elas não serão empresárias quando elas exercerem aquelas atividades intelectuais de natureza artística, científica ou literária. Lembra delas? O artigo 966, parágrafo único, ele fala que aquele que exercer atividade de natureza intelectual, artística, científica ou literária, ele não será empresário. Isso serve para as sociedades também, tá certo? Então, as sociedades simples, elas basicamente, vamos iniciar aqui para diferenciá-la, são aquelas que têm uma atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir um elemento de empresa. Parece que a gente está falando de pessoa física. Marília, eles estão sim, tá? Tá. Não tá? Peraí. Bom, gente, se não estiver, eu já coloco para vocês. Vocês querem que eu coloque já ou pode ser depois? Vocês conseguem acompanhar por aqui? Tá, eu já ponho então. Então, gente, a princípio, né, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer a respeito disso é justamente essa questão da atividade, tá certo? Eu acho que ficou no outro período, então, se eu não coloquei para vocês. Deixa eu só salvar esse aqui.
Aqui começou uma chuvona agora. Vocês aí também? Entendi. Ó, por que não tá aparecendo? Atividade órfã, o que será que é isso? Interessante, gente. Eu vou contar para vocês. Ele tá aqui no meu. Está aqui para vocês, só que ele parece como atividade órfã. Não sei o que é isso. Que estranho. Eu vou tentar descobrir o que acontece. Vou só explicar para vocês também para dizer por que eu falei que tinha. Ele está aparecendo para mim um tópico 8 como atividades órfãos. Eu não sei o que é isso, mas ali está as aulas de sociedade. Meu prof, para mim no meu AVA aparece só até o tópico 5. Ou seja, Ah, não é? tem mais nada. Interessante, depois eu vou ver o que acontece. Mas não tem problema, eu vou inserindo aqui, tá? Um já foi, agora eu vou mandar o outro em Word. Confirmam lá para mim se está aparecendo para vocês. Bom, se bem que se você falou que só está até o tópico 5. Não aparece. Veja se aparece lá, por favor, gente. Meu professora, não tenho 6, mas agora apareceu 7 e 8. Ah, entendi. Então eu vou colocar mais um lá junto. Apareceu para vocês aula de sociedades empresárias simples? Pessoal, vejam lá as últimas lançadas, se aparece para vocês. Dois arquivos, um em Word e outro em PowerPoint. Sociedade limitada, aula de sociedades parcial. Essas aí é para depois, mas agora acho que ela ficou aparecendo antes. Veja lá as últimas, por favor. Está como sociedade,
Aula de sociedade empresária simples e aulas de sociedade parte inicial em Word. Apareceu, professor. Ah, então tá bom. Sociedades empresárias simples está por último e do Word está no começo do 8 lá. Que estranho. Mas enfim, gente, depois eu vou ter que arrumar isso. Mas a princípio é para ficar bem certinho na ordem. Eu até tinha puxado aqui. Mas tudo bem. Essa parte tem realmente uma sociedade, aulas de sociedades parte inicial lá em cima para mim. Mas enfim, olhem lá. E acompanhem aqui agora, tá? Daí depois, se der alguma coisa errada, vocês me avisem, por favor. Então, vamos lá, gente. Deixa eu voltar aqui no slide. Então, quando a gente fala de sociedade simples, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que elas são em caráter residual. Então, a sociedade simples é aquelas atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística, enquanto que a sociedade empresária é aquela que é atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, tal qual previsto no artigo 966. Além disso, nós já sabemos, nós já vimos lá nas primeiras aulas que as sociedades simples, aquelas que eu não posso considerar empresária, elas têm registro público de pessoa jurídica, elas fazem, desculpa, tá errado aqui, tá, gente? Registro civil de pessoa jurídica, né? Lembram disso? E não registro público, tá errada essa expressão. Enquanto que a sociedade empresária faz sua inscrição no registro público de empresas mercantis, que é a junta comercial. Também já vimos que... Não, esse aqui a gente não viu, a gente viu o último aqui. Também já vimos que as cooperativas, independente da atividade que exerçam, sempre são sociedades simples. E enquanto que as sociedades por ações, independente da atividade que exerçam, elas sempre são empresárias. E aí, o que tem de novo nesse esquema aqui, primeiro, é com relação aos dispositivos legais. As sociedades simples, pessoal, a constituição de conformidade com um dos tipos previstos no artigo 1039 e 1087 e não fazendo subordina-se às normas que lhes são próprias. Ou seja, nós temos dentro do Código Civil, a partir do artigo 997 até o artigo 1038, 997 e 1038, ele vai dispor da sociedade simples, tá? Enquanto que as sociedades empresárias, elas têm que se constituir conforme um dos tipos que vai estar regulado entre os artigos 1039 e 1092. Por que eu fiz esse comparativo aqui? É que é o seguinte, a sociedade simples, gente, ela tem maior flexibilidade no sentido de prever a estrutura funcional dessa sociedade. Ela não está engessada e atrelada a um tipo especificamente. Ela tem uma previsão entre o artigo 997 até 1038 do Código Civil, que é da sociedade simples. Mas se ela quiser, ela pode emprestar o modelo de uma daquelas que são empresárias para também se regular. Isso não as torna empresária. Mas, por exemplo, nós vamos ter lá a previsão das sociedades limitadas, que são sociedades empresárias. Alguém precisa constituir uma sociedade simples, ele pode emprestar as mesmas características da sociedade limitada. Então, isso não é possível para os empresários. A sociedade empresária, ela não pode ficar aí flexibilizando a estrutura dela. É mais ou menos nisso que ela se difere com relação a maior ou menor liberdade de normatizar o seu funcionamento e a sua estrutura, tá certo? Então, eu quero agora mostrar aqui para vocês o nosso material em Word. Ana Paula, eu perdi a resposta, você falou não para quê? Da qual perguntinha? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo? Que estranho, né? Eu posso colocar aqui para vocês também. Deixa eu ver aqui.
Apareceu aí? A parte Acho que do Word, professora? isso, apareceu eu mandei um de Word, um em Word e um de PowerPoint. Ah, não, desculpa, eu me confundi. Pensei que a senhora tinha perguntado se estava aparecendo o compartilhamento de tela da senhora. Ah, tá. Não, ali eu mandei, mas parece que um não veio. Apareceu os dois, Ana Paula? Ou só um? Tá, deixa eu tentar mandar de novo. Bom, não deu. Pode ser que porque eu esteja em uso, não sei. Mas um deles foi, tá? Eu quero esse de Word, eu mando então aqui no... Cadê? Não saiam, gente. Não me deixem. Tô pondo também no WhatsApp para vocês, tá? Ok. Vamos lá, vamos voltar. Tem mais algum fora esse que a senhora está compartilhando, professora? Tem esse e tem o PowerPoint que eu estou mostrando, tá? O PowerPoint é só um resuminho, que na verdade o maior conteúdo está aqui, no Word. Então, assim, eu mandei para... Só deu certo o do PowerPoint, muito embora eu tenha Mas mandado... esse apareceu para mim, professora. Acabei de baixar. Ah, é? Só que, ele tá, Então. só que de PowerPoint ele tá lá por último. Esse daí ele tá no comecinho do tópico 8. É, eu acho que começou a aparecer, sabia? Quando eu coloquei o outro, vocês falaram que apareceu os outros tópicos. Eu acho que ele saiu das atividades órfãs. Talvez tenha sido isso. Bom, de qualquer forma, gente, vamos acompanhar por aqui. Depois eu confirmo se todo mundo teve acesso, tá? Então, olha só, o que é a sociedade, né? A gente tem uma previsão lá no artigo 981 do Código Civil. Ele resulta da união de pessoas físicas ou jurídicas que mutuamente se obrigam a combinar esforços ou recursos para lograr êxito, para lograr fins comuns, repartindo entre si os dividendos. Se vocês forem verificar o exato termo do artigo 981, vamos puxar aqui, vocês vão perceber que é bem conceitual. Dá uma olhadinha lá no Código Civil de vocês. Deixa eu colocar aqui, Ctrl F, 981. Ok. Eu estou compartilhando com vocês a página do Código Civil ou está ainda no Word? Word, professora. Uhum. Vamos ler junto aqui, então. Artigo 981. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e partilham entre si dos resultados. Percebam aqui que nós estamos falando de um conceito que leva em conta a sociedade de pessoas, no plural, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si. Então, o que difere? Não é que difere, mas o que aquele outro conceito que eu mostrei para vocês vai complementar? Aqui eu coloco para vocês que estas pessoas que reciprocamente vão realizar esforços, vão contribuir para a formação de um capital social, essas pessoas, elas podem ser físicas ou jurídicas. Então, a gente tem muita ideia de que, quando a gente fala de sócios de uma sociedade, dessas pessoas que compõem a sociedade, que elas sejam só pessoas físicas, pessoas naturais, e na verdade não. Pode ser físicas ou jurídicas. Agora, tem uma outra questão que é importante que vocês saibam. Todo tipo de sócio, eles têm que se obrigar a contribuir com essa sociedade. A gente fala isso de contribuir com a formação do capital social. O que é isso? A formação do capital social se refere ao valor mínimo para que você inicie aquele empreendimento. Então, quando ele fala aqui de
mutuamente se obrigam a combinar esforços ou recursos, significa que necessariamente um sócio ele tem que entrar com alguma coisa. O conceito do artigo 981 do Código Civil, é importante que vocês percebam que ele é um conceito geral de sociedade. Ele ainda não está falando só da sociedade empresária. Ele está falando da sociedade simples e da sociedade empresária. É por isso que, nesse contexto, vocês vão ver lá que o que ele tem que contribuir pode ser com bens ou serviços. Só que tem uma coisa que eu já quero destacar para vocês, pessoal. Quando se trata de sociedade empresária, você não pode ser sócio apenas com serviços. Agora, como sociedade simples, essa você pode ser sócio apenas ofertando serviços. Por quê? Porque antes do Código Civil, nós tínhamos uma sociedade chamada Sociedade de Capital e Indústria. Essa sociedade era assim, parte dos sócios entrava com dinheiro, parte dos sócios entrava com serviços. Quando não houve a recepção desse tipo de sociedade no Código Civil, entendeu-se que nenhum tipo de sociedade empresária teria admitido essa forma de contribuição. E eu posso dizer a vocês o seguinte, que dentro claramente, a sociedade limitada, que é a mais comum de todas, e as sociedades anônimas, que é a segunda maior constituída, nenhuma delas vai admitir sócio que entre apenas com serviços, tá certo? Então, é uma regra geral, sim, mas ela não vai se aplicar de forma generalizada para as sociedades empresárias. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que o conceito, ele fala em pluralidade de pessoas físicas ou jurídicas para a formação de um quadro societário em que cada um se obriga a esses esforços ou dinheiro para lograr um fim comum. Qual é o fim? O fim é lucratividade. A ideia é repartir entre si os dividendos. Tanto é que não pode, num contrato social, num estatuto social de qualquer sociedade, se cogitar a hipótese de algum sócio não ter direito de receber dividendos. O que é dividendos? Parte dos lucros, tá? A partir do momento que todos eles vão repartir os dividendos, não se pode excluir ninguém, tá certo? O que pode acontecer é eles decidirem outros destinos para os lucros, mas a repartição entre eles deve ocorrer de forma equitativa, proporcional, muitas vezes, tá? Ou de acordo com seus estatutos, desde que não elimine na questão dos pagamentos. Bom, tem aqui uma atenção também especial que eu já quero destacar para vocês. Gente, tanto aqui no conceito, eu falo para vocês que é a união de pessoas. Se vocês verificarem o artigo 981, vocês também vão perceber que ele fala de contratos de sociedade das pessoas que reciprocamente. Ocorre que a partir de 20 de setembro de 2019, desculpe, que é a Lei da Liberdade Econômica, nós tivemos uma alteração bem significativa. E vocês vão estudar a respeito na sociedade limitada. Foi permitido que a sociedade limitada tenha um sócio. A partir desse momento, a gente pode dizer que o conceito mudou? Pode, tá? A gente pode dizer que o conceito mudou, mas não alterar o artigo 981 do Código Civil. Então, por hora, nós temos que a sociedade ela requer uma pluralidade de sócios, muito embora agora se admita uma sociedade limitada de uma pessoa só. É meio bizarro, mas é verdadeiro, tá? Então, claro que a gente sabe os motivos por que isso foi feito, é uma forma de regulamentar questões de empresários individuais e de empresários que não conseguiam se tornar EIRELI, mas é bizarro porque a gente está falando de sociedade de uma pessoa, né? Sociedade, a gente tem um conceito universal de que é realmente a formação de um grupo, né? Então, de qualquer forma, eu fico aí a ressalva, caso vocês tenham conhecimento dessa nova figura que é a sociedade limitada de uma pessoa só. Bom, então, baseado nesse conceito em que a gente está falando de reunião de pessoas
pessoas que vão contribuir para a formação de um capital social, seja com esforço ou com recursos, e que todos eles devem participar dos lucros, agora sim a gente pode distinguir-se para empresário e simples. Maria, deixa eu ver. Tenho, querida, é 1052, parágrafo 1º do Código Civil. Uma loucura esse artigo, tá bom? Onde que vai esse artigo, professor? Aqui eu pus um privado, no Código Civil. Esse aí, o 1052, ele é o da sociedade limitada unipessoal. Deixa eu colocar aqui. Ele foi inserido pela Lei da Liberdade Econômica. Cujo número eu sempre esqueço. 20 de setembro de 2019. Isso mesmo, 13874, obrigada. Então, Maria Eduarda, a Maria Eduarda até colocou aqui, deixa eu colocar para vocês também. Tá certo? Nós vamos falar da sociedade limitada, mas é interessante que a gente já comece a perceber essas loucuras da nossa legislação, né? Eles modificam uma lei, mas não pensam nas outras, sabe? Não fazem uma recalchutagem aí para ficar uma coisa enxuta, para ficar uma coisa realmente né, adequada com as alterações. Então, a distinção entre sociedade simples e a sociedade empresária, nós vamos ter no artigo 982 do Código Civil. Essa distinção, ela vai levar em conta aquele conceito que vocês tiveram lá no comecinho. Na verdade, ele vai falar assim, sociedade empresária é aquela que deve se registrar de acordo com o artigo 967 do Código Civil. E o 967, ele é aquele que faz referência ao 966. Então, de qualquer forma, a sociedade empresária, ela vai ser aquela que realiza-se da forma como estava o 966, ou seja, atividade habitual, né, profissional, uma atividade econômica, ou seja, fins lucrativos, organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Então, se é assim, ok, empresário. Só que eu não considero empresárias atividades intelectuais de natureza artística, científica ou literária. O artigo 966, parágrafo único, ele excluiu essas atividades da característica empresária. Então, essas vão ser sociedades simples. Só que, além disso, nós temos as exceções do 982, parágrafo único, que é com relação à cooperativa e sociedade por ações. Então, antes da gente continuar lendo por aqui, vou fazer novamente uma leitura lá da lei. Artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário sujeito a registro, artigo 967, e simples as demais. Então, quando se coloca dessa forma, sociedades empresárias, gente, é aquela que se caracteriza pelo 966, porque o 967 faz referência à inscrição do 966. Então, aquele que exerce profissionalmente atividade econômica para a produção e circulação de bens e serviços. Ele tem que ser uma sociedade que exerce profissionalmente, portanto, habitual, tem que ter fins lucrativos, tem que ser organizada e tem que estar em atividade, produzindo e circulando bens e serviços. Da mesma forma, ele já exclui a característica empresária que traz o parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, se a gente estiver falando de uma sociedade que tenha como atividade econômica artes, ela é uma sociedade simples.
Se ela é de advogados, é uma sociedade simples, porque é uma atividade intelectual. Se é uma clínica de médicos, atividade simples, sociedade simples, porque é uma atividade intelectual também. Então, todo aquele estudo que vocês tiveram no bimestre passado, continua a mesma coisa. Ah, mas e pode constituir elemento de empresa? Pode. Lembre assim, sociedade simples é aquela que tem sem constituir nenhum tipo de vinculação com atividades empresárias. Então, se eu estiver falando de uma clínica de dentistas, por exemplo, é uma sociedade simples. Mas se é uma clínica de dentistas que também comercializa produtos odontológicos, aí eu tenho uma constituição de elemento de empresa. Neste caso, eu tenho uma sociedade empresária. Então, a mesma coisa que descaracterizava ou caracterizava um profissional como empresário ou não empresário. Então, voltando aqui no 982, perceba o seguinte, que simples serão as demais. Então, todas as vezes que a gente se deparar com uma sociedade que, embora tenha atividade econômica, tenha fins lucrativos, que embora tenha uma organização, esteja prestando um produto ou serviço, mas que por algum motivo não é empresária, será simples. Tá? Então, vamos pensar nas intelectuais, nas artísticas, científicas e literárias. Então, o que vocês viram na semana passada, retrasada, né? Que a sociedade, ela resulta da união de esforços, ela resulta da união de de pessoas, né? Sejam elas físicas ou jurídicas, mas que vão contribuir com determinado valor para formar um capital e com esse capital iniciar um empreendimento, com o objetivo de partilhar os lucros. Né? Então, ninguém é sócio por amor, tanto é que se constar em algum ato constitutivo, que já devo lembrar a vocês, ato constitutivo é o documento que cria essa sociedade. Ou ele vai ser contrato social, ou ele vai ser estatuto social. Então, se é criado no ato constitutivo qualquer cláusula que isente algum sócio de receber parte dos lucros, ele é considerado inexistente, vamos dizer assim. Tanto que nem se cogita a participação de alguém sem participar dos lucros, e também não se cogita a participação de alguém que não tem algum esforço junto à sociedade, seja com dinheiro, seja com bens. No caso, sociedade simples pode ser até serviços, caso empresária, daí já não, né? Então, nós vimos também as diferenças entre sociedades empresárias e sociedades simples, sendo as sociedades empresárias aquelas que exercem aquela atividade conceituada no artigo 966 do Código Civil, e as simples as demais. Então, aí a gente tem nas simples aquelas exceções do parágrafo único do artigo 966, né? Nós temos também as cooperativas que, por modelo, já não são, né, empresárias, são sempre simples. E aí as diferenciações em relação aos órgãos de registro e tudo mais. Pois bem, então eu acabei terminando a última aula falando para vocês sobre a classificação das sociedades, né? Então, a classificação mais importante, ela diz respeito à responsabilidade dos sócios, né? Então, na verdade, as opções que se tem quanto a um tipo de sociedade, normalmente você vai levar em conta justamente a quanto de responsabilidade os sócios vão entrar com tudo isso. E responsabilidade é no sentido de que, após eles pagarem a parte que eles devem para entrar na sociedade, o quanto eles vão responder perante aquela pessoa jurídica, né, junto com aquela pessoa jurídica. Então, vocês viram que tem as sociedades cujos sócios respondem ilimitadamente, né, aqueles sócios que vão responder com os bens próprios, se não derem conta, se a pessoa jurídica não der conta de pagar as dívidas que foram feitas em seu nome. Tem as sociedades que os sócios respondem limitadamente, ou seja, somente respondem se não houver, aliás, depois de pago o capital social, eles não respondem pelas dívidas da pessoa jurídica, né? E tem as sociedades de responsabilidade mista dos sócios, certo? Que aí vão ter dois tipos de sócios, duas categorias de sócios. Nós vimos também a classificação quanto ao ingresso, a participação societária,
Quando a gente tem uma sociedade contratual, a gente não escolhe qualquer pessoa, né? A gente escolhe pessoas que a gente leva em conta os atributos pessoais. Lembra que eu até perguntei para o Reinaldo, quem que você escolheria como sócio? Ele colocou os amigos que ele escolheria. Por quê? Porque ele levou em conta os atributos pessoais, a amizade, ou então alguma outra experiência que a pessoa tenha, porque isso é realmente importante, que ali exista o que a gente chama de affectus societatis, enquanto que no outro lado a gente tem uma sociedade capital, né, tipo sociedade anônima, não importa quais são os atributos, as pessoas nem sabem lidar com aquele tipo de objeto social e estão lá. E ainda nós temos uma classificação, né, que leva em conta a forma de constituição e dissolução. Então, se a constituição é feita de uma forma contratual, que aí se usa o contrato social, ou seja, um ajuste de vontades entre sócios, nós temos aí as sociedades contratuais. Por outro lado, nós temos as sociedades institucionais, que são aquelas que já existe o ato constitutivo e depois, quem quiser que vem aderir a essa sociedade. Tá? Então, isso tudo que eu estou falando é coisa lá da aula passada. O que eu quero falar para vocês agora é o seguinte. Eu vou falar rapidamente sobre sociedade entre cônjuges, qual pode, não pode, quando pode, e sociedade em comum, que apesar desse nome diferente, sociedade em comum nada mais é que a sociedade irregular. É aqueles que agem sem ter feito a inscrição lá na junta comercial, tá? Ou, se for sociedade simples, sem ter feito o registro no registro civil de pessoa jurídica. Eu vou falar sobre essas duas situações e depois nós vamos entrar nos tipos societários. É aí que entra o vídeo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Pessoal, os cônjuges podem ser sócios? Não sei se devem, mas podem. Né? Nem sempre, né? A coisa às vezes se complica nessa situação. Mas olha, a única restrição que a gente vai encontrar, ela está lá no artigo 977 do Código Civil. Por quê? Porque o 977 do Código Civil, ele diz que aqueles que são casados em regime de comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória, eles não podem ser sócios, mesmo que existam outros. Então aqui eu transcrevo para que vocês tenham melhor conhecimento. Vamos lá. 977 do Código Civil faculta seus cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham sido casados no regime da comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória. Eu não sei se vocês já tiveram direito de família, acho que não, né? Salvo engano, vocês ainda não tiveram, é isso? Vocês podem me responder, gente, sem problema nenhum. Eu até prefiro que vocês me respondam para eu ter mais ideia. Não tiveram, Alexandra? Tá. Então, é assim, mas vocês devem saber, ou vão saber melhor sobre isso, que cada vez que as pessoas, elas têm um regime de união, né? Quando elas contratam um casamento, vamos dizer assim, existe um regime de união que pode ser de comunhão universal de bens, que pode ser de regime de comunhão parcial de bens, que pode ser regime de separação de bens e pode ser regime de separação obrigatória de bens. Então, assim, falando rapidamente para vocês sobre isso, é o seguinte, hoje os casamentos normalmente não, automaticamente eles adotam regime de comunhão parcial de bens, ou seja, vão se comunicar em alguns momentos a propriedade, os bens, as aquisições pós-casamento. No regime de comunhão universal de bens que é mencionado aqui, é um regime de comunhão em que tudo se comunica, inclusive aquilo que foi adquirido antes do casamento, inclusive aquilo que as pessoas recebem por herança. Então, assim, a abrangência de aquisições, de comunicação entre um e outro é muito maior. Por outro lado, na separação obrigatória de bens, é quando a lei exige que aquela pessoa só case em regime de separação obrigatória de bens. Tá? Por quê? Quais são as justificativas? A justificativa, aqui embaixo, percebam, se for comunhão universal de bens, a titularidade das cotas do capital de cada cônjuge na sociedade não estaria patrimonialmente separada no âmbito da sociedade conjugal, ou seja,
como tudo é de todos, né? Como o que é meu é teu e o que é teu é meu, mais ou menos assim, eles falam que cria uma certa confusão patrimonial de cotas. Então, não se sabe exatamente quem é quem, não se teria ali uma divisão entre os bens de cada um, né? Partindo da ideia de que cotas e ações, que são vamos pensar assim, as unidades de participação societária de cada sócio, são patrimônio deles. Então, ali teria uma total comunicação. Isso, inclusive, já foi questionado, já teve tentativas de declaração de constitucionalidade, mas ainda está vigente, tá? Já a separação obrigatória de bens, a lei exige que a pessoa case sob um regime que, se houver uma separação, eles não comunicam o que foi adquirido nem antes nem depois do casamento. E aí, é importante que vocês saibam que existe a separação de bens quando a pessoa quer isso, então vai lá, faz um pacto antenupcial e diz que querem casar nesse regime, não no regime de comunhão parcial. E existe casos em que a lei diz que a separação obrigatoriamente tem que ser de bens, que é uma forma de proteção. É incompatível, acompanhem lá embaixo comigo, com a determinação legal que não lhes permite misturar seus patrimônios no âmbito do casamento. Então, aqui só para vocês entenderem melhor, já que vocês ainda não estudaram essa parte de direito de família, o regime de comunhão universal de bens é previsto no artigo 1667 do Código Civil. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceções do artigo seguinte. Aí tem as suas exceções, que claro que eu não vou aprofundar aqui para vocês. Mas, assim, a comunicação dos bens é muito maior. E o regime de separação obrigatória de bens acontece na seguinte hipótese. 1641 do Código Civil. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento. Isso aqui é algo que diz respeito ainda às questões de separação, divórcio, né? Então, assim, tem alguns que estavam ainda na vigência antiga e não realizaram o divórcio, mas uma questão mais para conhecimento lá em direito de família, também não quero ficar me aprofundando muito, mas essa parte aqui, 2 e 3, é importante que vocês saibam. É obrigatório o regime de separação de bens quando a pessoa que for casar, pelo menos uma delas, seja a pessoa maior de 70 anos. Certo? E de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial, ou seja, quando não é nem maior ou não é capaz civilmente, eles precisam, e não tem autorização dos pais de alguma forma, eles precisam de suprimento judicial. Então, vamos focar aqui nesse 2 principalmente. Por que vocês acham que a pessoa com mais de 70 anos de idade, quando for casar, tem que casar obrigatoriamente com separação obrigatória de bens? O que vocês acham? Vocês não estudaram ainda, eu sei, mas por que vocês imaginam que existe isso? Vocês estão me ouvindo, gente? Talvez para não criar atrito entre os herdeiros Pode ser, porque presume-se que já exista, né, herdeiros adultos, né, ou então uma certa quantidade de herdeiros importante, sim. Por aí. Mas a gente sempre fala, talvez tenha, né, ficado um pouco receoso de falar, mas é realmente para evitar o golpe do baú, tá, gente? É bem isso mesmo. Então, assim, como houve uma frequência de casamentos com pessoas mais idosas e que tinham bastante patrimônio, aí se começou a exigir, a partir do Código Civil de 2002, que o regime fosse de separação obrigatória de bens. Se a gente está falando, tentando proteger essa pessoa com mais de 70 anos, não permitindo que esse cônjuge, né, isso é uma falta de crédito no amor também, né, gente? Né? Uma pessoa que não acredita no amor, o legislador. Mas, enfim, se realmente for uma pessoa que tem algum tipo de interesse patrimonial, como que a gente vai permitir que ela seja sócia? Então, aqui tem essa questão, certo? Mas, enfim, o que eu quero que vocês saibam é que só nestes regimes é que existe impedimento para serem sócios. Todos os outros regimes de casamento admitem que os cônjuges sejam sócios, ok? E aí, claro que tem discussão com relação a essa... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, com essa palavra aqui. Oh, meu Deus.
Aqui, ó. No artigo 977, ele diz, faculta seus cônjuges contratar sociedade. Quando ele fala contratar sociedade, nos parece que ele está pensando apenas nas sociedades contratuais. Porque, gente, teria lógica não permitir que os cônjuges sejam acionistas, como no caso de sociedades de capital, que não importa quem é quem. Então, se fala que essa expressão contratar sociedade é porque esse impedimento também é só em relação às sociedades contratuais e só em relação àqueles casados em regime de comunhão universal de bens e separação obrigatória, mesmo quando tem outros sócios também, tá certo? Então, primeira coisa que eu queria deixar aqui marcado para vocês hoje é sobre essa questão da sociedade entre cônjuges. Alguma pergunta? Tem uma outra questão aqui também, que pode se requerer modificação no regime de bens. Isso aqui também é uma questão que é estudada em direito de família. Só que isso pode acontecer desde que ressalve-se o direito de terceiro. Tá? E anterioridade. Isso aqui também, né, já tem tanto tempo o Código Civil que talvez não seja mais tão importante, mas aqueles sócios, né, cônjuges, que eram sócios em regime de comunhão universal ou separação obrigatória de bens antes de 2002... Isso que é quando veio essa restrição, antes da vigência do Código Civil de 2002, que na verdade começou em 2003 a vigência, eles puderam manter. Então, se hoje, de repente, vocês se deparam com uma sociedade em que existem casados em regime de comunhão universal, por exemplo, e vocês, poxa, mas como assim, né? Isso aqui é proibido. Vocês podem verificar se isso não era uma sociedade constituída lá atrás, que tenha lá mais de 20 anos, de repente, né? Aí justificaria. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta? Nada? Mas eu sou muito boa mesmo, né? Eu falo e ninguém tem dúvidas. Ou eu sou muito ruim mesmo, né? Eu falo e ninguém tem... questiona. Ninguém entendeu nada para questionar. Gente, sempre perguntem, tá? Por favor, fiquem à vontade. A outra questão que eu queria falar para vocês, eu vou explicar agora, antes de mostrar o slide, porque eu quero que vocês tentem visualizar a situação. Pensem vocês, naqueles casos em que algumas pessoas se reúnem para, de repente, investir no negócio, né? E cada um saiu lá com dinheirinho da última rescisão, ou de repente um ou outro está com dinheiro guardado, economizar, e surgiu uma boa notícia de algum negócio. E aí eles se reúnem, investem aquele dinheiro e se instalam em algum estabelecimento e começam a ganhar dinheiro e foi. E essa atividade, vamos pensar assim, que é uma atividade comercial. Se é uma atividade comercial, vocês concordam que é empresária? Se a pessoa estiver exercendo isso de forma habitual, se ela está lucrando, se está organizado num estabelecimento, está em atividade, fornecendo um produto, essa pessoa, essa reunião de pessoas é empresária? É, né? Concordo com isso? Eu dou a mesma coisa, não é empresário, é uma prestação de serviços intelectuais. Eles estão organizados, estão ganhando dinheiro, certo? Tudo certo. O único problema é que não fizeram o registro. Continuam na informalidade. Pensem numa seguinte hipótese. Digamos lá que o Vitor Rufino e a Cadiane, os dois lá estão com dinheiro guardado, cerca de 20 mil reais. E o Vitor propõe para a Cadiane para que eles invistam numa oficina mecânica, tá? Diz que ali é um bom negócio, a estrada é ruim, então muita gente vai ter o carro quebrado, o investimento é bom. E a Cadiane entra nessa, o Vitor Rufino tem um certo conhecimento em mecânica e começa a se estruturar, né? A Cadiane vai lá, faz a locação do imóvel, o Vitor vem com todo o equipamento necessário, e aí chega no final do mês, eles veem o que teve de despesa, sobrou um pouquinho, eles meio que vão ali dividindo, a coisa vai acontecendo mais ou menos assim.
A coisa está indo tão bem que a Alexandra é chamada para ser sócia também, certo? E aí a Cadiane chama a Alexandra, o Vitor convence a Alexandra e ela chega lá com mais 10 mil. Chega até com um valor menor do que eles, mas está investindo. E aí continua todo o procedimento, eles até contratam, eles podem contratar empregado, no nome pessoal deles eles podem, né? Podem contratar empregados ou não, eles mesmos estão prestando serviço, enfim, a coisa está acontecendo. Vocês concordam que a reunião entre Cadiane, Vitor e Alexandra, que investiram cada um valor, determinado valor, que cada um se esforçou para iniciar aquele empreendimento e estão recebendo os lucros, vocês concordam que isso é uma sociedade? Podem falar sim ou não? Sim, é uma sociedade, né, Alexandra? É uma sociedade, sim. Ah, mas, gente, o Vitor ficou de protocolar lá na junta comercial o contrato social e não fez. Esqueceu, achou que não era tão importante assim. Eles redigiram, fizeram bonitinho, mas o Vitor esqueceu de levar. E, mesmo assim, a coisa foi acontecendo. Claro, não está recolhendo imposto, não, está informal. Claro que tem uma série de coisas que eles não conseguem, como crédito bancário. Claro que tem um monte de repercussões, mas pode acontecer, né? Isso que eu estou contando para vocês acontece muito. E por que acontece muito? O código, ele dedica alguns dispositivos legais para falar dessas sociedades que estão operando, mas que não realizaram seu registro. Então, não é um tipo de sociedade, é uma situação de uma sociedade, tá certo? Então, agora eu quero que vocês me acompanhem aqui. Primeiro, antes de eu começar, eu quero que vocês lembrem quando eu falei que para ser empresário tem que ter todos aqueles aspectos do artigo 966. Habitualidade, profissionalidade, né? A atividade lucrativa, organizada, produzindo e circulando bens e serviços. Precisava ter registro? Devia. É uma obrigação para ser formal, para ser regular, mas não para ser caracterizado como empresário. Então, a sociedade em comum, ela tem previsão legal entre os artigos 986 e 990 do Código Civil, certo? E fica mais ou menos assim. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, gente, contrato social e estatuto social, reger-se-á a sociedade, exceto por ações de organização, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Então, o que significa tudo isso? Que a gente vai ter uma regulamentação para as sociedades que ainda não fizeram a sua inscrição, que ainda estão informais, certo? Não se aplica aquelas que são ações de organização, porque sociedades anônimas, pessoal, antes delas adquirirem personalidade jurídica e se inscreverem, elas têm um processo de organização anterior. Então, e aqui não se aplica, obviamente, essas condições. Elas são, portanto, porque não fizeram registro, despersonificadas. Se vocês olharem lá no Código Civil, elas estão na seção das sociedades despersonificadas. Por que ela não tem personificação? Porque ela não tem registro. Lembrem que para ter personalidade jurídica, gerar CNPJ, ele precisa ter o registro, ou na junta comercial se empresária, ou no registro civil de pessoa jurídica se simples, certo? Trata-se, portanto, a sociedade em comum de sociedade regular. Possui ato constitutivo através de instrumento, mas sem o devido registro. Agora sim, a doutrina gosta de dar uma incrementada, né? Então, eles colocaram da seguinte forma, que a gente tem uma diferença entre sociedade regular e sociedade de fato. A sociedade de fato é aquela que não tem nada escrito, entende? Então, assim, não existe nenhum tipo de documento formal sobre aquela sociedade. A Cadiane, a Alexandra e o Vitor sequer redigir alguma coisa. E na sociedade regular, eles chegaram a redigir, só não fizeram registro. Onde isso é importante? Isso vai ser importante pelo artigo 987, que é o seguinte, para a prova da existência. Por quê? Porque quando se trata de sócio que vai judicialmente requerer o reconhecimento daquela sociedade, ele só vai poder fazer isso documentalmente. A prova tem que ser documental. Então, por exemplo, chega um momento desse empreendimento e o Vitor quer sair da sociedade porque
ele entende que não está sendo justa as repartições, né? As partilhas dos dividendos, que são os lucros. Só que ele quer sair e não está gostando com que ele está saindo. Ele quer, portanto, que seja reconhecido judicialmente que eles tinham uma sociedade, que ele tem parte dos bens que estão lá dentro. Aí ele entra com uma ação. Gente, se o Vitor fizer isso, ele só vai conseguir o reconhecimento da existência de uma sociedade para tentar receber mais alguma coisa se ele provar documentalmente. E alguns chegam a dizer que tem que ser um ato constitutivo não formalizado ainda, né? Eu acho que não chega tanto porque o artigo 987 fala só do documentado. Então, os sócios, somente a sociedade regular, considerada aquela sem registro e ato constitutivo escrito, já formado, tem condições de promover ação de declaratório de reconhecimento de vínculo societário, enquanto que a sociedade de fato não tem essa condição. Por que não? Porque a lei expressa dizendo que sócio só pode provar documentalmente a existência de um vínculo societário. Já os terceiros. Então, agora vamos pensar em outra hipótese. Digamos lá que um credor, né, da oficina, ele não recebeu lá, aliás, foi prejudicado pelo trabalho. A gente entrou um bicho aqui, só um pouquinho. Pelo trabalho. E aí ele quer entrar com uma ação contra todos, né? Quer responsabilizar todos aqueles sócios que ele sabe que faz parte daquela oficina. Bom, ele vai ter que provar, né? Porque não existe personificação. Não existe como você falar que existe uma sociedade entre eles e tentar algum tipo de responsabilização todos aqueles três, senão através da ação. Só que aí, neste caso, ele pode provar de qualquer forma, tá? Inclusive testemunhal. E é isso que está falando no artigo 987 do Código Civil. Eu já vou ler para vocês esse artigo, porque eu quero primeiro concluir aqui, para depois de fazer a leitura do Código Civil. No artigo 988, menciona que os bens e as dívidas sociais, elas constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Por que isso? Porque a gente não tem uma diversificação aqui do que é pessoa jurídica e do que não é, né? Tá. Só um minutinho. Em 989, os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes que somente terá eficácia contra o terceiro que conheça ou deva conhecer. Ou seja, os bens sociais são aqueles bens que pertencem dentro do estabelecimento, que se constituíram dentro desse patrimônio especial, mas que, infelizmente, a gente não tem ali como verificar pontualmente que pertence àquela pessoa, que pertence àquela sociedade, porque não tem pessoa jurídica, né? Não tem um sujeito de direito formalizado para isso. E a grande questão da sociedade em comum está na responsabilidade. Pessoal, olha só. Quando a gente está falando de uma sociedade informal, obviamente que os negócios jurídicos que vão sendo travados em favor desta sociedade, elas são feitas em nome de um dos sócios, concordam? Tem que ser, porque não existe pessoa jurídica, não existe sociedade formalizada. Então, eu não tenho como colocar lá a oficina do Vitor limitada para responder. Eu tenho que colocar o Vitor Rufino como a pessoa que está negociando, ou a Cadiane ou a Alexandra, ou dois deles, né? Então, funciona da seguinte forma: existe uma responsabilidade limitada dos sócios. Só que essa condição, ela se difere em relação àquele que fez o negócio. Então, veja só. Aquele sócio que age em favor da sociedade responde solidariamente com o patrimônio comum da sociedade. Não há benefício de ordem do artigo 1024 do Código Civil, porque ele responde pessoalmente, primariamente e solidariamente. Benefício de ordem somente pode ser alegado pelo sócio não tratador. Então, vamos lá. Quem faz o negócio, a gente chama de tratador. Então, vou colocar para vocês a seguinte hipótese. O Vitor foi comprar pneus para ficar ali, para poder, né, realizar as atividades da oficina, certo? E ele comprou em nome próprio. Ah, mas ele comprou em favor da sociedade, em favor da oficina. Ok, mas ele comprou no nome dele, porque não tem pessoa jurídica. Ok? Então, ele é o tratador. Não foram pagos os pneus. Se não foram pagos, esta pessoa, o fornecedor, ele vai poder reclamar o pagamento, vai poder entrar com uma ação contra
todos eles, Vitor, Cadiane, Alexandra, só que o Vitor, ele responde tal qual os bens que estão dentro daquela oficina. Então, ele pode penhorar bens, pedir para penhorar, gente, porque numa ação, quando ela tem sucesso, a forma de, se não tem pagamento espontâneo, eles vão penhorar o que tem daquele devedor. Então, ele vai responder, aliás, os bens da sociedade comum, aquele patrimônio especial que eu acabei de falar para vocês, ele pode ser penhorado, mas também pode ser penhorado a moto do Vitor, pode ser penhorado a BMW do Vitor, pode ser penhorado qualquer bem dele, quer dizer, e ele responde igual ao patrimônio que está lá na sociedade. Inclusive, o credor pode até escolher, certo? O mesmo não se fala dos outros sócios. Os outros sócios vão responder, eles podem entrar como devedores da ação? Podem, só que eles têm benefício de ordem. Porque eu falei para vocês na última aula sobre o artigo 1024 do Código Civil, que quando diz que a responsabilidade é ilimitada dos sócios, a gente recai nessa regra do artigo 1024, que diz assim, primeiro esgote-se os bens da sociedade para depois atingir os bens do sócio, certo? Isso se aplica para os outros sócios não tratadores. Então, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, Cadiane e Alexandra podem responder pelo processo, mas elas só poderão ter seus bens atingidos de forma subsidiária. Por quê? O que quer dizer isso, responsabilidade subsidiária? Elas só vão poder responder se o patrimônio da oficina e se o patrimônio do Vitor não for suficiente para pagar tudo. Porque elas têm benefício de ordem, elas têm responsabilidade subsidiária. Então, preste atenção no que eu vou falar agora. O sócio tratador responde solidariamente. Quando eu falo solidariamente, é uma responsabilidade horizontal, igual com os bens da oficina. Enquanto que os demais sócios respondem subsidiariamente, ou seja, verticalmente. Eles têm benefício de ordem. Primeiro esgote-se aquele patrimônio para depois atingir o meu. Porque se for suficiente o patrimônio deles, não tem por que atingir o meu, tá? Então, isso que eu trouxe para vocês, esse aqui acho que eu nem vou falar porque eu já mencionei antes. Deixa eu pôr aqui no código. Eu não queria me atrasar mais que, porque eu quero que vocês vejam o vídeo ainda. Um pouquinho, pessoal. Olha só, pessoal. 986. Enquanto não inscritos, atos constitutivos, reger-se a sociedade, exceto por ações de organização, pelo disposto neste capítulo. Observado subsidiariamente, normas da sociedade simples. O que eu quero que vocês vejam está aqui no 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Obrigações sociais e obrigações feitas em favor da sociedade, tá? Excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Então, cuidem muito com essa questão, e essa questãozinha, ela leva muito, ela induz em erro. Então, assim, se perguntarem para vocês, uma sociedade em comum, todos os sócios respondem ilimitadamente? Depende. Respondem limitadamente sem benefício de ordem o tratador, os outros não. Ou melhor, posso dizer que na sociedade em comum todos os sócios respondem com benefício de ordem? Não, não pode, porque o tratador responde solidariamente com os bens da sociedade. Afinal, na prática, gente, só podia ser assim. Como é que alguém vai responder subsidiariamente em relação a uma sociedade que não existe formalmente? Que não tem uma personalidade jurídica?
Contra quem essa pessoa iria entrar se não fosse isso, né? Então, não tem uma praticidade se não fosse essa previsão, tá certo? Então, a sociedade em comum é um caso de situação irregular que acaba responsabilizando os sócios por conta dessa por não ter cumprido com a obrigação do registro, e ela tanto se aplica para as sociedades que têm atividade empresária como para as sociedades que têm atividades simples, tá? Atividades civis. Importante é que vocês sempre tenham uma leitura sobre a questão da responsabilidade dos sócios quando se trata de pessoas que constituíram sociedade em comum, tá certo? Pessoal, ficou claro? Vocês conseguiram acompanhar? Querem que eu repita alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade. Podem dizer não também, tá? Mas diga alguma coisa, por favor. Tá indo, Alexandra? Ai, meu Deus, não senti firmeza. Então, ó, eu só quero que vocês pensem assim, sociedade comum é uma sociedade que não deveria estar como está, né? Ela deveria ter sido feita o registro antes de tudo, antes do início das atividades. Então, ela não é admitida, não é uma coisa assim que, é permitido fazer, não. Só que como existe, mesmo assim, existem sociedades que agem, mesmo sem ter feito registro, é preciso regulamentar, né? Como é que fica a responsabilidade dessas pessoas? Tá certo? Pessoal, tudo isso que eu falei para vocês é agora para iniciar a parte de verificação dos tipos societários. Então, eu vou passar aqui o link da continuação da aula que eu mandei para vocês, mas basicamente o que eu quero apresentar são, tipos societários previstos no Código Civil. Vocês têm para acompanhar.